Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 10. Versículo 46 em diante. E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parando, e Jesus disse que o chamassem, e o chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Pai, vou ministrar a tua santa palavra. Fale com a tua igreja, fale comigo também. Sou dependente tanto quanto todos aqui que se fazem presente, e aqueles que estão na live também, cultuando Deus. Eu oro também pelo Henrique, que passou por uma cirurgia, que está ligado também aqui no culto, cultuando conosco. Oro também pelo meu pai, pela esposa dele, que estão ligados também, cultuando a Deus conosco. Pai, eu te agradeço nessa noite. Fala poderosamente aos nossos corações. Eu te agradeço em nome de Jesus. Os que podem, digam amém. Gente, eu serei rápido, sucinto, porém profético, tá? Você sente? Jesus, filho de Davi, tenhas compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenhas compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende ao meu clamor. O que vamos ver hoje? Daniel, vê o som aí para não sobressair, tá? O que vamos ver hoje não é apenas a cura de um cego, é a ativação de um homem. É o nascimento de um destino. É o encontro de alguém com o Cristo eterno. Jericó é uma cidade que carregava a memória. Lá os muros caíram, mas nessa cena é um homem que está caído, cego, ignorado, marginalizado, à beira do caminho, à beira do Carol, Deus te abençoe. Um abraço no Vitor e no Davi. Escute isso. Talvez você conheça alguém assim, que viva desta forma, à margem, ignorado, desacreditado. E essa mensagem é para quem está sentado no lugar que não escolheu, mas crê que ainda pode se levantar com propósito. O milagre começa quando você reconhece a sua total dependência em Deus. Quem me ouve? Bartimeu, ele não tinha visão, mas ele teve o discernimento, ele viu o que muitos não viram.
Jesus estava passando, Jesus estava. E por Jesus estar passando, o céu estava pronto para responder. Marcos 10, 47 nos diz que, ouvindo que era Jesus, começou a clamar. Ouvindo que era Jesus, começou a clamar. Ele ouviu, ele discerniu e ele respondeu. Enquanto muitos viram só o Nazareno, Bartimeu conseguiu enxergar o Messias. Às vezes, sua fé enxerga o que os seus olhos não conseguem ver. Às vezes, a sua fé enxerga o que os seus olhos não conseguem ver. Escute. Jesus ainda para por quem grita com propósito. Jesus ainda para, Jéssica, para quem grita com propósito. Bartimeu estava à beira do caminho, à margem, literalmente, mas a sua alma estava em posição de resposta. Ele não via com os olhos, mas ouvia com o Espírito. A fé dele foi despertada não pela visão, mas pelo discernimento auditivo espiritual. Como diz em Romanos 10, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O grito de Bartimeu não era vazio. Ele não disse: mestre, Rabi, não. Ele consegue discernir, ele disse: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Em outras palavras, ele reconheceu Jesus, aquilo que muitos mesmo com visão perfeita não conseguiam enxergar. Aleluia. Ele viu com os olhos da alma o que os religiosos não viam com os olhos do corpo. Ele acessou pelo Espírito o que a multidão bloqueada pela religiosidade não conseguia tocar. Você pode estar fora da rota humana, mas nunca está fora do radar divino quando clama com fé. O que atraiu Jesus não foi o volume, foi a revelação embutida no clamor. Bartimeu chamou Jesus por quem ele verdadeiramente é, e é isso que move o céu. Quando reconhecemos Jesus não só como socorro, mas como Senhor. O céu não responde a gritos desorganizados. O céu não responde a gritos desorganizados. O céu não é movido por barulho emocional. O céu responde a clamores alinhados com propósito. O grito de Bartimeu tinha identidade, ele sabia quem estava clamando. O grito de Bartimeu tinha fé, porque ele chamou Jesus de filho de Davi. O grito de Bartimeu tinha urgência, porque sabia que podia ser a última chance dele. Diga para quem está do seu lado, fala para ela ou para ele, fala assim: hoje, não, melhor isso, fala hoje, o teu grito precisa carregar fé, identidade e urgência. Jesus, filho de Davi, tenhas compaixão de mim. Jesus, filho de Davi,
Escuta. Jesus não responde a barulho, Ele responde a propósito. Quem clama com revelação vê portas se abrirem que a religiosidade jamais vai ver. A resistência revela o tamanho da sua revelação. A resistência revela o tamanho da sua revelação. E muitos os repreendiam, Marcos 10:48. O que eu estou querendo dizer, Raquel, é que uma revelação verdadeira é liberada, o inferno reage. Sempre que uma revelação verdadeira é liberada, o inferno reage. Ouça isso. O grito de Bartimeu não foi apenas um ato de desespero, foi um ato de declaração profética. Observem isso, quando ele clamou, Filho de Davi, ele estava dizendo: eu creio que o Senhor é o Messias prometido. Eu creio. E quando ele faz isso, imediatamente pedem para ele calar a boca. Ei, fica quieto, cala a boca, você está incomodando. Porque toda vez que você rompe o senso comum, você se torna uma ameaça a uma conformidade da multidão. Sempre. Sempre. Gritos com revelação abalam estruturas, e estruturas reagem tentando silenciar. Quem me ouve? Quando você começa a viver pela revelação e não pela aceitação dos outros, você se torna um alvo, mas também um agente de transformação. A resistência é o maior sinal de que algo do céu está prestes a acontecer. Se o inferno tenta te calar, é porque o seu clamor está rompendo o céu e avançando rumo ao propósito de Deus. O baterista veio? Aonde ele está? Cadê o baterista, mano? Chama ele lá. Jesus, filho de Davi, tenhas compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Ei, fica quieto! Ele não vai te ouvir. Você não vai conseguir fazer com que ele pare. Não, não, não. Ei, entenda uma coisa. Bartimeu não se calou. Ele subiu o tom. Porque quem entende o que está prestes a viver não se acovarda diante da crítica. Ele aumenta o volume da fé. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A oposição não é o fim, é a confirmação de que você está na rota certa. Quando Deus decide te levantar, as vozes ao redor vão tentar te reduzir, mas não ouça eles. Pode até haver oposição quando o clamor é profético, mas nenhuma resistência se sustenta diante de um destino ativado por Deus. Se o teu grito carrega propósito, prepare-se, haverá resistência, mas também haverá resposta. Olha para ela ou para ele e diga assim: quem ouve a multidão pede o milagre. Não, melhor isso, fala assim: quem ouve a multidão pede o milagre. Quem insiste no clamor ativa ao céu ao seu favor. O clamor certo move a atenção do céu. O verso 49 diz assim:
E Jesus parando. E Jesus o quê? E Jesus parando. E Jesus parando. Ele parou por um grito de um homem que estava à beira do caminho, de um homem sem visão e esquecido pelos que enxergavam. Jesus parou. Por quê? Porque o clamor que toca o céu não é mais alto, é o mais alinhado com um propósito eterno. Bartimeu clamou com identidade: filho de Davi. Ele clamou por humildade: tem misericórdia de mim. E ele clamou com insistência, não parou diante da resistência. E esse é o tipo de clamor que interrompe o céu. Ei, querido, Deus não responde status, Deus responde posicionamento de fé. Perceba que o clamor de Bartimeu rompeu a multidão, perfurou o cronograma celestial. O céu não ignora clamores que carregam identidade. Não, não. Quando o seu clamor carrega discernimento, ele invade o céu como um som inconfundível. O grito de quem acredita interrompe o fluxo natural e atrai o sobrenatural. Jesus, filho de Davi, tenhas compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenhas compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Quem reage com fé à voz do céu, ativa o seu destino. E Jesus parando, e disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Jesus parou? Sim. Mas ele não foi até Bartimeu. Ele chamou. Agora o milagre está em movimento, mas não na direção de Bartimeu. Ele está esperando que Bartimeu se mova em direção à palavra. Essa é a dinâmica do reino. Deus libera, mas o homem responde. Deus libera, mas o homem responde. A fé que clama é importante, mas a fé que obedece é a que ativa o seu destino. Bartimeu estava cego. Nada mudou ainda, nenhum milagre havia acontecido. Mas quando disseram: levanta-te, ele te chama, ele levantou-se pela fé e não pela vista. Diga para ela ou para ele, fala assim: o céu já liberou. Não, gente, fala com fé, fala assim: o céu já liberou. Fala assim: mas agora é você que precisa se levantar. Essa é a diferença entre quem vive o milagre e quem só escuta sobre ele. A voz de Deus nunca é neutra. Quando ele fala, ou você reage ou você perde a oportunidade. Olha para ela ou para ele e fala assim: você vai ficar inerte à voz dele ou vai reagir? Escute. Eu estou terminando já, gente.
Imagina ele comigo sentado à beira do caminho, à beira da estrada. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguém chega até ele e fala assim: ei, fica quieto, cala a boca. Só que quem manda ele ficar quieto não percebeu que Jesus parou. E quando ele para, ele diz: vai lá e pede para chamá-lo. O seu clamor essa noite vai fazer Jesus parar. O seu clamor essa noite vai fazer Jesus parar. Você pode estar à margem da sociedade, à beira do caminho, desacreditado por tudo e por todos, mas o seu clamor vai romper os céus. O seu clamor vai romper os céus. O seu clamor vai romper os céus. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Ele sentado à beira do caminho, vem o mensageiro trazendo a mensagem: levanta-te. Levanta-te. Ele te chama. Penso eu que ele disse: mesmo sem eu ver, eu me levanto, porque o chamado é maior do que a condição. Vou falar de novo. Quando chega o mensageiro trazendo a mensagem, a importância não está no mensageiro, mas na mensagem. Quando a mensagem chega até ele dizendo: levanta-te, porque ele te chama, mesmo sem ver. Bartimeu diz: eu me levanto, porque o chamado é maior do que a condição que eu estou. Escute isso. Se você ainda não está vendo milagre nenhum, mas você sabe que ouviu a voz do céu, eu quero que você se levante como Bartimeu. Põe a mão no seu coração, feche os seus olhos e diga com fé: eu ainda não vejo o milagre, mas eu me levanto, não porque vejo, mas porque creio. Vou falar isso de novo, repita após mim: eu ainda não vejo, mas eu me levanto, não porque vejo, mas porque creio. Escute. Mas quando ouviu que por ali ia passar um homem que tudo podia resolver, então em seu coração despertou a esperança. Naquele instante Bartimeu clamou assim: Jesus, filho de Davi, tenhas compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenhas compaixão de mim. Jesus, filho de Davi,
atende o meu clamor. Escute. A maior prova da fé não é o grito. Não, pastor, não. É a reação ao chamado. Eu me levanto não porque vejo, mas porque creio. Eu me levanto não porque vejo, mas porque creio. Bartimeu não viu nada ainda, mas se levantou porque a voz do céu falou. Quando Jesus te chama, não importa se ainda está tudo escuro. Levanta e vai. Levanta e vai. Pastor, mas eu não vejo. Levanta e vai. Pastor, mas nada aconteceu ainda. Levanta e vai. A resposta de Deus está onde termina o conforto e começa a obediência. A resposta de Deus está aonde termina o conforto e começa a obediência. Fé não é esperar as condições mudarem, é se mover mesmo quando tudo ainda parece igual. Vou falar de novo. A fé não é esperar as condições mudarem. Não, quando mudar eu me levanto. Quando eu enxergar eu vou. Mas não, fé não é esperar as condições mudarem. É se mover, mesmo quando tudo ainda parece igual. Quem obedece ao chamado, mesmo no escuro, ativa um destino que ninguém pode apagar. O versículo 50 diz: e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. A capa de Bartimeu não era apenas um pano, era um símbolo do sistema de sobrevivência. Era a autorização dele ficar sentado à beira do caminho mendigando. Em outras palavras, aquela capa, ele estava dizendo: ei, eu sou um mendigo legalizado, tá? Eu posso ficar à beira do caminho. A capa me dá essa legalidade para eu ficar. Mas quando Jesus chama, Ele não leva aquilo que dava legalidade para ele ficar à beira do caminho. Ele pega, ele lança fora. Porque quem quer viver o novo não pode carregar o que representa o velho. Eu vou liberar isso de novo. Quem quer viver o novo não pode carregar o que representa o velho. Diga isso para quem está falando, fala assim: você precisa largar o que te mantém preso, mesmo que te pareça útil. Fala para ela ou para ele, fala assim: se desprenda. Bartimeu pega aquela capa e joga. Naquele gesto, ele gritou com o corpo e com a sua alma. Já havia declarado em voz: a minha provisão agora vem de outro lugar, a minha identidade é outra. Eu estou me libertando daquilo que me aprisionava. Milagres acontecem quando rompemos com o sistema da alma e entramos de confiança no reino de Deus. Milagres não caminham com bagagens do passado. Não, pastor, não. Tem gente orando por um novo tempo, mas dormindo com a velha capa. Aí não tem como você viver o milagre. Olha para ela e fala assim: desapega. A capa dava esmola, mas o chamado de Jesus dá visão.
enquanto você carrega o que te definia no passado, você não terá mãos livres para abençoar, para abraçar o que Deus preparou para você no futuro. Eu termino. Quem sobe o nível do pedido muda o destino. Verso 51. E Jesus falando, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. Esse é um dos momentos, Valdir, mais marcantes da narrativa. Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Essa noite, Jesus está aqui perguntando: Ângelo, o que queres que eu te faça? Miguel, o que queres que eu te faça? Edna, o que queres que eu te faça? Sheila, o que queres que eu te faça? Rony, o que queres que eu te faça? Ele não sabia que Bartimeu era cego? Tem orações e pedidos que nós precisamos fazer, que precisa ser específicos. A Bíblia é muito clara que a gente não recebe porque nós não sabemos, porque pedimos. Por isso que Jesus pega e para e fala: você quer o quê? Você quer que eu faça o quê por você? Mestre, quero ver. Eu quero ver. Jesus sabia que ele era cego. Ele via a condição, ele escutava o clamor, mas o céu só libera milagres na proporção do pedido feito com fé. Com fé. Ei, Deus não é movido pela necessidade. Escuta, Deus não é movido pela necessidade. Deus é movido pela fé expressa com ousadia. Ele poderia ter pedido esmola, moedas. Era o que ele estava acostumado a receber. Poderia ter pedido um pedaço de pão, ou uma palavra de consolo. Mas ele decidiu subir um nível. Ele pediu o impossível. E ele pediu a transformação. Olha para ela ou para ele e diga assim: está na hora de você parar de pedir migalhas e começar a pedir que Deus realize o propósito do seu coração. Essa pergunta de Jesus continua ecoando até hoje. O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? A fé pequena faz orações seguras. A fé ousada faz orações mudar qualquer situação. Espírito de Deus, se o seu pedido não mexe com você, ele também não move o céu. Se o seu pedido não mexe com você, ele também não move o céu. Moedas te sustentam o hoje. Vidas transformadas, visão transformada, muda destino. Chega de orações tímidas. É tempo de declarar pedidos proféticos. Jesus, filho De Davi, Em pés, eu termino. tenhas compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenhas compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende
meu clamor. Escute. O mesmo Jesus que parou por Bartimeu está aqui. O mesmo. Ele não mudou. Ele ainda ouve, ainda chama, ainda cura e ainda transforma. Você pode ter chegado aqui calado, mas vai sair daqui gritando com propósitos. Pode ter chegado à margem, mas vai sair daqui seguindo no caminho da promessa. Esse é o momento de entender que o seu grito não foi ignorado. Ele ativou o céu. Você vai sair daqui essa noite com a visão restaurada e o propósito ativado. Essa noite é noite de pessoas que vão lançar a capa, reagir ao chamado, subir o nível do pedido e nunca mais voltar para o mesmo lugar. O altar é lugar de resposta. É lugar onde a fé se manifesta com movimento. É onde a voz que você ouviu lá na margem te convida para o centro do milagre. Bartimeu gritou lá atrás, mas terminou de pé no centro da rota de Jesus. Eu quero chamar você para você vir para o altar. Para você que precisa de oração. Para você que precisa de uma resposta. Esse altar hoje se torna o teu grito. Você que quer oração, sai do teu lugar e venha para o altar. Eu vou orar por você. Estou te esperando. Vem para o altar. Uma cidade chamada Jericó. Estou te esperando. Anunciar. Esse altar é o lugar onde você grita pela última vez com você. Estou te esperando. Vem. Havia um homem Os obreiros me ajudam. desprezado, solitário, pois não tinha como ver a glória de Deus. Você que quer oração, vem para o altar. Eu vou orar para você. Espírito de Deus. Mas quando ouviu que por ali ia passar um homem que tudo podia resolver, então em seu coração despertou a esperança. Naquele instante Bartimeu clamou assim: Jesus, filho de Davi, tenhas compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, filho de Davi, Tô te esperando. tenhas compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Pai, eu oro nesta hora por essas vidas que estão aqui perante este altar. Que as tuas boas mãos estejam estendidas sobre eles. Senhor, diante da tua presença nos colocamos como Bartimeu na beira do caminho, com feridas que ninguém viu, com dores que aprendemos a esconder, com capas que disfarçam o quanto estamos cansados. Pai, em nome de Jesus, mas hoje pela fé te ouvimos. E o Senhor passa no nosso meio. E hoje pela fé discernimos a tua voz no meio do ruído. Pela fé gritamos com quem sabe que essa é a hora da mudança, é a hora do milagre, é a hora de rompermos com a esterilidade.
Pai, é hora de atingirmos o inatingível. Pai, da mesma forma que o Senhor mudou a vida de Bartimeu, aqui estão essas pessoas, não perante mim, mas perante o teu altar, reconhecendo que são dependentes de ti, reconhecendo que necessita de uma resposta, necessita de um milagre. E hoje, pela fé, gritamos com quem sabe que essa é a hora da mudança, que essa é a hora do milagre. Pai, em nome de Jesus, eu ministro a tua bênção sobre eles. Traz cura, traz renovo, que haja transformação, que haja milagre, que haja restituição. Oh Espírito de Deus, hoje nós subimos o nível do nosso pedido. Restaura a voz de quem estava calado, e que todos os que se levantaram nesse altar saiam como Bartimeu, curados, ativados e decididos a seguir o Senhor pelo caminho. Pai, eu os abençoo em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os que pode, digam amém. Volte para o lugar de vocês, abençoados. Se importou com a multidão, pois a bênção queria ele receber. Então Jesus mandou chamar, mandou esse homem que gritava, pois o clamor ao mestre chegou, dizendo assim: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim.